Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento você vai assistir esse podcast, mas seja muito bem-vindo. A nossa ideia aqui é falar sobre negócios e sobre comunicação para te ajudar a melhorar os seus resultados, baseado nas histórias das pessoas interessantes que nos visitam. Eu sou o Wesley, sou host desse podcast, juntamente com o Galo que fala, correto? É isso aí, o Galo que fala e fala muito bem, diga-se de passagem, porque ele é parceiro da Vox2U, sócio da maior escola de oratória da América Latina. Como que é a Vox, Galo? Boa, Wesley. Bom dia, boa tarde, boa noite, igual você citou. Prazer estar mais uma vez aqui no podcast, no Gestão que Fala. E, de fato, a Vox2U, a maior escola de oratória da América Latina, é uma franquia, uma rede que nós temos. São 140 escolas por todo o Brasil e é quando você vai realmente aprender a falar melhor, você vai saber ter mais convicção, vai saber argumentar. E a Vox2U, aliás, é a patrocinadora master, patrocinadora oficial do Gestão que Fala. E, inclusive, viu, Wesley, não sei se você sabe, mas a nossa convidada de hoje, assim como na semana passada também tivemos convidados que já eram alunos nossos, nós estamos com a Gina, ela que é proprietária do Pizza na Roça, proprietária do Sbandiari, tem muitas histórias legais e ex-aluna da Vox2U. Bem-vinda, viu, Gina? Obrigada, gente. Obrigada, amigos, parceiros, pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Esse vai virar o nosso jargão aqui. Muito bom. E obrigada pelo convite, fiquei muito orgulhosa de estar aqui no começo do programa de vocês. E vamos ver, vamos bater papo aí, ver o que a gente consegue passar de bacana, de positivo para a turma que está ouvindo. Eu tenho certeza. Eu tenho uma história de mais de 20 anos de pizzaria, né? Então a gente tem muita história para contar. Eu tenho certeza de que muitas dessas histórias vão dar água na boca das pessoas, porque Com certeza a fama do Pizza na Roça, ela vai muito além de Poços de Caldas, Caconde, e a gente vai ouvir falar sobre isso hoje. E aí eu te pergunto, Wesley, o que uma dor no dente pode ter a ver com pizza na roça também, viu? Porque não sei se você sabe, mas essa que vos fala não é apenas a proprietária, mas é por formação dentista. Isso eu conheci devido às aulas e tudo, isso né, mesmo, Gina? É. E é interessante porque caminha muito nesse sentido. A gente sempre conhece histórias de empreendedores, de empresários e empresárias de sucesso que por muitas vezes tiveram que ousar arriscar e muito conversa com a história da Gina, que é muito interessante também para a gente poder conversar. Correto, Wesley? Muito bem. Então, eu quero entender mais sobre isso. Legal. As pessoas não nascem empresário. Então, de que forma você começou a sua carreira até que ela se transformasse na carreira de empreendedora que você tem hoje, Gina? As pessoas não nascem empresárias, mas elas podem se tornar, mesmo que não nasçam, né? Eu acho que eu nasci já com uma facilidade para o empreendedorismo, com um tino, assim dizem, né? Eu procurei uma profissão, que é a odontologia, na qual eu trabalhei 25 anos, e que me desse uma certa autonomia, né? Então, já é uma demonstração de alguma facilidade com o empreendedorismo, com ter o próprio negócio, fazer do jeito que eu sempre quis, né? Porque o funcionário ele tem que obedecer às regras da sua empresa, dos seus patrões. E hoje eu procurei uma profissão que me desse mais autonomia. Então, eu fiz odontologia, fui muito feliz na odontologia durante 25 anos, especialista em canal. Eu cheguei aqui na cidade há 23 anos, já como especialista. Você veio de que cidade, Gina? De São Paulo. São Paulo, capital? São Paulo, capital. Que legal. Vim em busca de uma vida mais tranquila, né? Eu sou daqui de perto, de Caconde. Sempre tive em mente voltar para o interior, né? Uma vida mais a vida em São Paulo. segura. São Paulo é uma cidade maravilhosa. Eu amo São Paulo, mas eu gosto de ir para lá passear, para ir em bons restaurantes, teatro, Mas para morar é uma vida difícil, né? Então aí há 23 anos, graças a Deus, vim parar nessa cidade maravilhosa. E Gina, beleza, você está em São Paulo, sua vida sendo construída lá com a carreira de dentista. 23 anos atrás, você falou que quero uma vida mais tranquila, quero criar meus filhos no interior. Isso. E vem para Poços. Eu estava em São Paulo ainda, quando conheci o Rony, meu marido, conheci ele aqui em Caconde, e ele morava na Itália. Né? Ele estava de férias em Caconde e eu também de férias. Tá. Quando nos conhecemos,
E aí, 3 anos depois, casamos, tivemos nosso primeiro filho. Foi quando a gente começou a pensar com mais vontade de mudar para cá, né? E aí eu mandei meu currículo para uma empresa de odontologia que tinha aqui, que era a Open, que estava crescendo bastante. E foi meio no susto, assim, porque quando eu mandei meu currículo, passou 2 meses, me chamaram para vir para cá. Para começar, assim, dentro de um mês. Então, foi meio no susto, assim. É o que eu falo. Tá. Se eu tivesse pensado mais, talvez não tivesse tido coragem, porque é uma transformação na vida da gente. Não, virou do avesso. Né? Virou do avesso. Uma cidade que eu mal conhecia Poços, né? E Tá. aí foi muito bom, né? Viemos com o nosso filho pequeno. O meu marido é paisagista, né? O Rony. E ele veio Ele abrir trabalhava uma loja. com isso na época? Sim, trabalhava em São Paulo com isso. Não sabia, que legal. Fazia implantação, manutenção de jardins. E aqui ele montou uma loja de plantas. E assim começamos nossa vida aqui. Vocês se conheceram, ele morava na Itália. Ele morava na Itália. Vocês começaram a namorar, ele ainda estava lá? Exato, estava lá, eu ainda fui para lá. Né, Legal. passei um mês lá, de férias também. E aí, quando a gente viu que a gente ia ficar junto mesmo, ele começou a se movimentar para voltar para cá, para o Brasil. E aí, lá em São Paulo, ele monta uma loja de paisagismo. Lá não tinha loja. Ele prestava serviço de implantação e manutenção de jardins. Legal. Deixa eu tirar uma dúvida. Por vocês terem ficado na Itália e tal, há alguma influência que, de repente, depois vocês perceberam dentro da questão de ter ido pro Pizza na Roça e tudo, ou não? Muita, total. Porque ele trabalhava também lá, além de trabalhar com jardim, ele chegou a trabalhar com alimentação. E o Rony, ele tem um paladar muito apurado, sabe? Eu falo que o meu grande mérito, né, foi ter descoberto esse talento dele para comida. Cozinha muito bem, sempre cozinhou, desde que eu conheço ele, sempre cozinhou muito bem. E sabe quando tem o paladar apurado, muito exigente com comida, com qualidade, sabe? Eu lembro um um padrão dia, bastante alto. Ô, Gina, só fazendo um adendo, uma parte, o dia que a gente foi almoçar na formatura da Vox, a qual ele estava, a gente sentou na mesma mesa, e aí teve um momento, Wesley, que a gente lá almoçando, quando ele virou e falou assim, isso aqui é uma delícia. Ele pegou um raminho, assim, eu falei, mas o que é isso, né? Tomilho. Nossa, a melhor erva que você vai ter pra poder temperar. Eu falei, cara, que isso? Eu sei o que é o tomilho, mas ele pegou um raminho de tomilho na mão. Então, de fato, ele tem essa... é bem apurado muito mesmo. Muito exigente, muito apurado. E quando ele chegou, né, eu falo que quando ele entrou para a família, a gente tem uma cultura gastronômica de antes do Rony e depois do Rony, porque mudou totalmente. Por exemplo, a gente usava qualquer marca de macarrão, pra gente era tudo igual. Não se preocupava? Não se preocupava. Foi só ele entrar para a família, começou a apurar mais, comprar matérias, produtos mais sofisticados, assim. Saudáveis. Mas não é para querer fazer bonito nem nada, é porque ele exige mesmo que as coisas sejam, que o macarrão seja de grano duro. E a gente começou a transformar a nossa alimentação. Isso é cultura, né? Digamos. É cultura. Ele trouxe essa cultura de lá. Ele aprendeu com os italianos ali. Ele aprendeu. Eu acho que ele já nasceu com esse dom, já cozinhava muito bem quando foi para lá, e ainda aprendeu a fazer, aprendeu a comer, aperfeiçoou lá. E trouxe para cá. Mas a gente não usava isso como um negócio. Não era um empreendimento ainda. Então foi aí que eu descobri o talento dele. Você começou a comer muito bem em casa, falou, olha, eu acho que tem alguma coisa aqui. Você com essa visão... Comecei a colocar ele para cozinhar. Tá eu nunca fui muito de pegar, de pôr a mão na massa, literalmente. Não, nunca fui muito. Não. Ainda mais depois que você arrumou um marido que cozinha tão bem, não tem porquê. Ele que é o dono do fogão lá de casa. Nem brigo por isso. Não tem porquê. Uma maravilha. E aí, você vem para Poços como dentista ainda. Vim como dentista, trabalhei aqui 10 anos como endodontista na Rua Paraíba. Tá, aqui no centro. Isso, mas eu sempre tive em mente, desde São Paulo, tudo, ter algum negócio que me desse ainda mais autonomia, no sentido assim, de não necessitar da minha presença física para eu poder... ter uma liberdade. O negócio rodar, para ter mais liberdade. Tá. Porque a odontologia, embora me desse muita autonomia de horários, eu trabalhava o dia que eu quisesse, tudo, mas exigia que eu estivesse lá, no front, né? Então, eu sempre quis ter um negócio, sempre tive em mente. E aí, o que aconteceu? Eu descobri... esse talento do marido. O talento do meu marido. E aconteceu que a gente, por 10 anos...
Mas assim, nos 3 primeiros anos já de Poços de Caldas, a gente tinha um sítio em Caconde. Tá. Né? Um sítio que a gente usava para lazer só. Né? Sim. E- Como se fosse uma chácara. Uma chácara, a gente ia de fim de semana. Tal. Na verdade, o Rony comprou esse sítio quando ele estava na Itália, que a intenção era que fosse um sítio produtivo, mas depois a gente acabou vendo que só dava despesa, né? O que era para ser um negócio. É só muito dava- trabalho. Muito trabalho e nada de dinheiro. É Né? difícil. Eu lembro que quando ele plantava café, eles plantavam café. É. Daí vinha a colheita do café. Eles vendiam a colheita do café, pagavam as contas atrasadas E fazia novas. e fazia novas contas para plantar de novo, para plantar, para adubar, para não sei o quê. Eu falava, gente, mas que conta é essa? É o que dizem. Né? Fazenda é sempre fazendo. E- Você nunca termina o trabalho. Eu falava, mano, mas que conta é essa que vocês fazem? É. Vocês colhem, vendem, pagam as contas e faz mais conta para a próxima coisa. Eu não conseguia, né? Então, essa é uma visão também que eu já tenho. Talvez eles estivessem ali naquele trabalho e tal, não conseguisse ver. Isso que eu vi de fora, né? E é típico, quem está muito focado na execução, ela acaba dependendo de alguém para ter uma visão mais afastada que ajude a ver o que ela não vê. Porque quando você está muito perto de alguma coisa, é Você não difícil enxerga. perceber. Exatamente. E aí tem pessoas que têm essa característica de visão sistêmica, que ela vê o todo com mais clareza do que quem está muito envolvido com o processo. Exatamente. E essas pessoas se complementam, como parece ser o caso de vocês. Foi mais ou menos isso? Exatamente, parece que complementou, Encaixou. encaixou. E aí a gente, com essa habilidade que ele e o irmão dele, o Rinaldo, que tinham para fazer comida, né? Aí fizeram um forno caipira, eles mesmos fizeram um forno. E Legal. começamos Bem a fazer, caseiro mesmo bem o negócio. caseiro, um forninho, né? Fácil assim de fazer, um igluzinho assim. Uhum. E aí nós começamos a fazer pizza de brincadeira. Né? Vamos fazer um forninho de pizza? Vamos fazer pizza, vamos. Aí a massa que eles trouxeram da Itália Já era diferente. já era diferente. Nossa, começamos a fazer pizzas Mas o que maravilhosas. é lógico que assim, conte o que puder contar, não pode trazer o segredo pizza na hora. Mas o que é diferente assim? O que é diferente? A Como pizza assim? que vem da Itália, e tal, o que é? O que seria? Em Eles relação fizeram uma massa diferente? O que é isso? É uma massa diferente de fermentação longa. Hoje já é muito mais difundida essa Prática. da fermentação longa e É. tal. Mas na época não. Na época né? pouco Então, se sabia pouco sobre. se sabia sobre Ah, isso, né? entendi. Então já era uma massa diferenciada. Então já foi algo inovador para a época. Uma farinha também diferenciada, porque o nosso trigo daqui não tem a qualidade dos trigos canadense, europeu, mesmo da Argentina. A nossa farinha hoje é argentina. Entendi. A gente usa, há muitos anos a gente usa farinha. Então, de lá para cá também são 20 anos. A gente foi aperfeiçoando também, a gente foi ajustando. Hoje a gente tem uma massa já Um padrão de excelência. nós já chegamos onde a gente queria, mas foi um processo longo, né? Entendi. Então já começou aí, a gente gostava muito das pizzas, falava, nossa, que pizza maravilhosa. Daí eu chegava aqui em Poços, aí a gente ia para o sítio fim de semana fazer a pizza. Eu chegava aqui em Poços, eu tinha uma turma de mais de 30 dentistas. Tá. Eu chegava e contava para a turma, gente, fizemos uma pizza maravilhosa. Não, aí todo mundo enchia de água na boca. Não, Como assim você não trouxe um pedaço para nós? Pois é, aí primeira vez, vamos pro sítio esse fim de semana? Vamos. Não cabia todo mundo, tinha um sítio de 3 dormitórios e tal. Fomos 30 pessoas pro sítio, porque levaram barraca, colchão. Vamos lá pra gente fazer uma pizzada. Compramos os ingredientes aqui, levamos tudo para lá. Olha, foi um sucesso total. Aí a gente começou a ir outras vezes. Vamos pro sítio fazer pizza. A gente já ia para isso. Daí eu, a sua cabeça, como empreendedora, eu falei, pô, a gente podia fazer disso um negócio. Tem alguma coisa aqui, né? Diferente. Tem alguma coisa. Pô, a melhor pizza que eu já comi na minha vida. Eles falavam, eu via isso. Eu comecei a acreditar. Tá. Né? E aí foi que nós pensamos, pô, vamos abrir uma pizzaria, vamos. Não tinha grana. Não tinha. Meio que trabalhava ali como dentista. Como é que a gente vai assumir? A gente vivia bem, assim, mas... Não a ponto de abrir o negócio. Não a ponto de dar um reserva saldo desse grande. tamanho. Vamos alugar um ponto em Caconde. Aqui a gente nem pensava. Aqui é uma cidade já grande, que exige muito mais, né, profissionalismo, assim. Vamos alugar um ponto na cidade, dinheiro para alugar, para reformar, para manter, medo, né?
Aí eu falei assim, uma hora, pô, a gente está num sítio tão bonito, né? Num lugar lindo. E é lindo Um mesmo. sítio simples, mas num lugar muito bonito. A gente podia fazer abrir essa varanda que tem aqui, colocar as mesinhas e começar. Aonde a gente está, a gente arruma bem bonitinho. E assim foi. As pessoas vêm até aqui e por isso o nome Pizza na Roça. Muita gente não sabe. Quem não conhece a história não sabe direito. Por quê? Começou na Esse roça, literalmente. Na roça, literalmente. O nosso sítio fica a 11 quilômetros da cidade de Caconde, que já é uma cidade muito pequena, de 18, 20 mil habitantes. Sim. Até para dar referência, quem não é da região, nós estamos em Poços de Caldas e esse sítio fica a uns 45 minutos daqui. Sim. Mais ou menos. Uma na hora represa, daqui. uma hora daqui, na represa de Caconde, que é uma cidade vizinha, que é na divisa entre São Paulo e Minas Gerais. Exatamente. E nessa roça, vocês começam ali esse empreendimento. Pois é. De cada 10 pessoas que a gente falava que abriu uma pizzaria na roça, 9 falavam que vocês estão loucos, né? E uma tinha certeza, já nem falava. Nem falava. E aí nós fomos contra tudo e contra todos, né? Aí eu pensava assim, né? A gente conversava muito, né? Bom, vamos arrumar, gastar o que a gente pode. Eu sempre fui assim, de dar o passo conforme a minha perna alcançava, né? Legal. Nunca fui de fazer loucura, de viajar. Então vamos fazer o máximo que pode acontecer. Se nada der certo, a gente vai estar arrumando o que é nosso, que o sítio era nosso. A gente fechou a varanda de vidro, porque era uma varanda aberta. Não tinha como, né? Tem vento, chuva, bicho. Então nós fechamos a varanda de vidro. Colocamos lá 10 mesas com 4 cadeiras, né? Capacidade para 40 pessoas. Legal. Mudamos o forninho, que era um forninho que não tinha capacidade para uma pizza maior, por exemplo. A gente fazia pizza pequena porque não cabia. Olha, tinha isso também. Tinha. E virou uma marca. Às vezes falou, nossa, eles fazem uma pizzinha menor, assim, uma delícia. Por que será? A cozinha da minha casa passou a ser a cozinha que eu usava tanto para minha casa quanto para pizzaria. Tá. Mas foi assim... Foi uma coisa muito louca, porque Isso foi em que ano mesmo, Gina? 2003. Numa época que ninguém falava de experiências gastronômicas como agora. Ninguém falava. Ninguém. Aproveitando para pegar os insights. Uma coisa que você falou logo no começo, para quem está assistindo também ter essa referência, é que se você aí tem uma sensação de que está preso numa rotina de trabalho infinita, e você sabe que não vai sair muito dali, você vai viver até bem, talvez... Mas se você está incomodado e fala, poxa, eu podia ser mais dono do meu tempo, ter mais liberdade. Esse foi o sentimento que moveu a Gina para empreender. E talvez seja o caso de quem assiste, você não sabe bem que coceira que é essa, chama empreendedorismo. Exatamente. Isso que é ser empreendedor, é ser inconformado com a situação que você vive. E assim, depende muito da pessoa, né? Porque eu conheço pessoas adultas já que têm um trabalho e tal, que falam que nunca querem empreender. Exato. Eu conheço várias pessoas. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu não quero. Eu quero trabalhar para outras pessoas. Eu tenho um funcionário que fala assim, eu quero que a Gina fique cada dia mais rica. E tá tudo bem. Eu continuo aqui. Eu vou fazer com que isso aconteça. Porque ele também, tudo bem que ele é comissionado, ele também ganha mais. Mas ele nunca quer ter o negócio dele. E tá ele tudo quer certo. Porque existem prós e contras. A gente falava sobre isso no exatamente. episódio passado. Não é fácil empreender. Tem muito desafio, mas muito. Se você acha que você sabe o que é desafio, empreender é maluco. É muito desafio. Pode dar errado em vários momentos. Você arrisca tudo. E como eu dizia antes da gente começar até, né, Wesley? Sim. Às vezes a ignorância é uma bênção, né? Porque se eu soubesse quando abrir a Pizza na Roça, que a gente se tornar mais profissional e atender, né, chegar ao tamanho que chegou, fosse tão complexo, se eu soubesse disso lá atrás, talvez eu não tivesse tido coragem. Exato. Né? A ignorância é uma bênção. A ignorância muitas vezes é uma bênção. Muito bom. Mas é verdade. E é um ponto que eu até perguntei a época, que o ano, Eugênio, eu era muito novo na época, mas eu me lembro que começou um movimento aqui em Poços, que falava-se muito assim, pô, parece que tem uma pizzaria aí que é indo pra Caconde. Ninguém sabia direito, assim, coisa com a diferente, exatidão onde era. Mas Muito eu lembro um dia que o meu pai virou pra mim. Escondido. Totalmente escondido. E aí foi um amigo dele, né, do trabalho, sabe, Gina, que virou e falou assim, nossa, é uma delícia a pizza de lá, tal, mas onde que é?
Não tem endereço, é num sítio, assim. Aí nós não fomos, Gina, porque ele não sabia chegar, entendeu? E não tinha Google Maps Não na tinha época. Google Maps, então não tinha dela. Nossa, eu conheço gente que foi indo e a mulher foi ficando apavorada. Eu falando, gente, mas aonde nós estamos indo pro meio do mato? Começou a dar desespero nela. E aí ela queria ir embora e o marido, não, mas deve estar chegando já, porque não sabia onde era. Daí deve estar chegando. Não, mas aqui é tudo ermo, eu morro de medo de lugar ermo. Os dois já estavam brigando que ela queria voltar. Aí chegaram na Pizza na Roça, Adoraram. lotado de carro, tiveram que ficar na espera. Eles ficaram assim... Como assim? Não entendi o que estava acontecendo. É impressionante. É impressionante, porque é na roça mesmo, literalmente. Nossa, e olha... E começou a bombar, né? Assim, Começou porque muito cedo. eram 10 mesas, então, que você tinha. Eram 10 mesas com 40 lugares. Uhum. Só tinha um banheiro para cliente, né? O outro banheiro ficava lá dentro, que era o que a gente usava. E aí, em 2 meses, nós já tivemos que entrar na sala da minha casa com mais uma mesa. Uhum. Né? Então já aumentou mais um pouco. Depois nós tivemos que colocar a mesa lá fora, porque a gente já começou a não dar conta mais. Tá. E aí... Mas você estava até comentando sobre... Beleza, a gente decidiu que quer ter um restaurante. Vamos fazer aqui em casa, na roça. A ideia é muito diferente. A gente precisa testar essa ideia. Isso. Quem foram os primeiros clientes? Os primeiros clientes foram amigos nossos de Caconde. Uhum. Você convidava as pessoas que conheciam... Vamos lá conhecer e tal. E aí foi o boca a boca, né, Wesley? Porque só você indo lá para você saber o que era. Eu acho que a gente causava uma surpresa, assim, um encantamento na hora que a pessoa chegava. Acho que ia sem muita expectativa, porque, pô, é na roça, né? É uma coisa que começou do zero. Tal, e chegava era lindo, né? Chegava era lindo. Era um lugar super bem ajardinado, com muitas árvores. E você fez o tal do soft opening lá? Fiz o soft opening. Aí a gente não sabia... Não sabia o nome desse negócio. Pô, imagina, eu dentista, o Rony paisagista, o Rinaldo, meu cunhado, que é um dos fundadores também, era professor. Nossa. E a gente, né, pensamos em tudo. Minha irmã, que hoje trabalha comigo, morava em São Paulo, e meu cunhado, outro cunhado, ajudaram muito a gente antes de abrir, né? Tinha experiência de São Paulo, tal, de restaurantes e tal. Fizemos uma lista de tudo que precisava, tudo, e assim, a família ajudou muito, né? Legal. Nos bastidores. Bom, aí providenciamos tudo, e falou, não, pode ser que falte alguma coisa, né? Aí juntei minha turma daqui, fiz uma artezinha, né? Gente, todos são convidados, vamos fazer uma abertura, um avant-première, né? A primeira, vocês são só para convidados, e levei a turma para lá. Foram 35 pessoas para lá. E deu tudo certo. Não. Tem mais uma boa para contar. Me conta. Primeiro pedido da noite, que era um Campari. Uma amiga minha, Valéria, que até hoje a gente brinca com ela, porque ela fez o primeiro pedido. A gente não tinha Campari, não sabia nem o que era. Começou daí. Eu quero um suco, não tinha canudo, a gente tinha esquecido. Lembramos de tudo, esquecemos do canudo. Yeah. E teve um amigo que é muito amigo até hoje, a Valéria também é muito amiga até hoje, o Adriano Maretti. Chegou lá e falou assim, eu quero com borda de catupiry. Frescurado, né? Que isso? Pô, aí tinha bisnaga de catupiry, Galo, que a gente tem que cortar a ponta para dispensar, assim, né? Imagina, na hora da correria, a gente nunca tinha feito uma pizza de borda. Eu imagino. Cortamos uma ponta, um rombo desse tamanho. A pizza foi de catupiry inteirinha. Até hoje a gente brinca com A ele. gente bonificou meio quilo de catupiry na sua pizza. Obrigado. Foi quase que a bisnaga, uma que nós compramos, né? Hoje a gente compra de tonelada, né? Uma que nós compramos para fazer aquele evento ali, quase que foi inteira nessa pizza da Imagina. Colocou na colher, A né? gente nunca tinha feito uma borda. Ele chegou, primeiro pedido de pizza, falou, eu quero com borda de catupiry. Pô, quem tá ali não imagina. Não é o que eu falo. Não, tem vários desafios que você só vai aprender na prática. Só na prática. E a pessoa que senta numa mesa de uma pizzaria, que pede uma pizza, não imagina o que tem nos bastidores até que essa pizza chegue na mesa. Não é imagina. simples.
né? E é importante. E aí, como é que foi? Vocês serviram várias pizzas Servimos essa várias noite? pizzas. Foi um sucesso, no fim foi um sucesso, né? Até hoje a gente dá risada dessas histórias, porque são muito interessantes e contribuíram muito para o nosso crescimento, né? É o aprendizado que você tem com a prática, porque muita gente quer montar um negócio e ela quer que tudo esteja perfeito. Não existe isso. Nunca vai e estar. por mais experiência que a gente tenha. Pode ver, quando abre algum lugar aqui, você vai, sempre tem alguma coisinha que dá errado, e a gente tem que saber disso, a gente tem que ter compreensão, a gente tem que ter paciência. E até solidariedade. E solidariedade. A gente tem que dar pelo menos uma segunda chance. Sem dúvidas. A gente, né, porque nunca dá certo mesmo. As pessoas não são tão bem treinadas, tem imprevisto que acontece só na hora, que a gente só vai ver a hora que tá rolando já o negócio, né? E como você disse, a pessoa que pede uma pizza não sabe a complexidade que tem, e se ela parar para pensar, são dezenas ou centenas de processos que precisaram encaixar um no outro para que essa pizza fosse bem servida. Exatamente. E se às vezes por um pequeno detalhe, poxa, o garçom cometeu uma gafe, Confundiu o pedido e tal. não é justo muitas vezes rotular um estabelecimento por uma pequena falha. Não, as pessoas têm que ter paciência, saber que aquilo ali é um início, que muitas falhas podem acontecer e que se a pessoa for um bom empreendedor e um bom gestor, você vai voltar ali depois de um mês, aquela falha com certeza já não existe mais, pode até ser que tenha outras pequenas, mas ele vai apurando ao longo do tempo, né? E uma hora a gente considera que nós já temos os processos muito bem já elaborados, né? A gente ainda falha, todo mundo erra, não é só a gente não. Mas é um processo longo, viu? Não é simples. Longo. E eu falo muito isso, que a pessoa acha que perfeição existe. E em processos não existe. Eu acredito mais em melhoria contínua. Bom, você está num lugar muito legal de excelência, mas dá para ser um pouco melhor e sempre vai dar. Sempre dá. Perfeito significa que está feito por inteiro, que acabou. E se você ainda está evoluindo com o seu negócio, ele tem coisas para serem aperfeiçoadas. E as pessoas não entendem isso. Não, quando tiver perfeito, eu faço. Nasceu perfeito, nasceu tarde. E nunca faz. Nunca faz. Não existe isso. Não existe. E uma coisa interessante também, ainda continuando a linha do tempo aqui, a gente vai chegar ao dia de hoje ainda. Mas às 8h20 da noite nós vamos ter terminado. Na semana passada, no primeiro programa... Desse jeito, né? Esse bate-papo gostoso. É bom, né? Vai que vai. E no primeiro programa, né, Wesley, nós estávamos conversando com o Wesley e com o Matheus, da V4, um abraço para eles, inclusive, e eles citaram que, assim como muitas histórias de sucesso, histórias de negócio, eles tiveram que bater muito a cabeça na parede e que tiveram momentos em que decidiram por largar a mão daquilo. Teve momentos que isso aconteceu, Gina, porque por enquanto a gente apresentou vários perrengues, mas parece que a Pizza na Roça já teve unidade aberta e fechada. Como é que foi isso? Conta para nós um pouco. Então, na verdade, pensar em parar nós nunca pensamos, não. Tá. Até porque a gente sempre foi crescendo, né? Sempre foi um progresso. Um progresso, né? Mas nós já tivemos insucesso, sim. Nós tivemos um grande que foi em São Paulo, porque eu acho que a Pizza na Roça ainda não estava madura para replicar uma segunda unidade com a excelência que a gente busca aqui, que a gente tem aqui, e não deu certo. Por alguns motivos. Capital de giro, treinamento, gestão mesmo, a gente não conseguiu fazer essa gestão à distância da forma como a gente gostaria. E foram 3 anos de muitas dificuldades até que a gente resolveu vender o ponto e encerrar a operação. E assim, de tudo a gente tem que tirar o lado bom. A gente aprende. Por que nós erramos? Começamos bem até. Começamos bem, era uma casa muito bonita. O produto era o mesmo que a gente tem aqui, porque o produto não é difícil replicar. Mas atrás do produto tem muita, como eu falo, para essa pizza chegar na mesa, tem muita coisa por trás. São muitos processos. E o nosso produto é muito artesanal, né? A gente procura padronizar muito, mas ele é um produto muito artesanal. Uma pizza assada no forno. E quanto mais artesanal, mais difícil você replicar. Se você padroniza muito todos os processos, acaba
ficando um fast food. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio, a gente sempre busca esse equilíbrio da pizza feita artesanalmente, mas que tenha um padrão, porque a pessoa que vai lá e come hoje, ela tem que voltar lá Saiba que daqui vai ser 2 sempre anos bom. e vai ser sempre a mesma. Né? Então, a gente tem que cuidar disso. Mas, ainda assim, é um produto muito artesanal. O próprio atendimento, por mais que ele seja bem treinado, são pessoas que estão ali atendendo. Então, a distância acabou prejudicando. A gente conseguiu ver que não era a hora. Talvez hoje, Com mais maturidade. com mais experiência, a gente conseguisse fazer isso. Só que a gente não tem a ignorância mais Eu precisava ser um que pouquinho nos faz mais... ter coragem. Mas Entendeu? eu E a gosto de... A bênção da A ignorância já bênção não da tá mais ignorância aí. já não está mais. E assim, a gente tem muitas oportunidades, Uhum. muitas. Eu não sei se a gente pode dizer que a gente perde, mas a gente pensa muito. Hoje a gente já não tem mais a idade que a gente tinha há 20 anos atrás, né? Então, tudo conta um pouco. Oportunidades a gente tem muitas. Não passa um mês sem alguém querer Fazer alguma coisa. alguma sociedade com a gente, abrir em outra cidade. Mas a gente chegou num ponto também que a gente pensa muito mais antes de dar um passo. Eu acho que com a maturidade, com a experiência dos negócios, vem uma habilidade que é fundamental e que muito empreendedor novo não tem, que é de falar não. Uma das coisas mais difíceis... A gente se empolga quando É. o negócio começa a ir bem, a gente se empolga. Não, porque vamos, porque... E aí não é bem assim. Você corre mais risco do que precisa. E não tá mais na hora de correr esse risco. Digamos que há 20 anos era a hora. Pô, vamos pra cima, arrebenta com tudo no peito. Igual fala Até a na idade, roça, né, arrebentar ajuda. o arame no peito ali. Mas agora não dá mais também. Chega, Mas contexto. a pizza na roça, eu penso assim, ela tem muito potencial. Tanto é que vem as pessoas oferecerem pra gente. Mas eu penso também que não é mais para nossa geração, para minha geração e do Rony. Talvez para os filhos, Os meninos estão vindo aí, hein? netos, quem sabe. Uhum. Então. Que Estão vindo legal. aí. Estão buscando outros rumos, mas eu deixo isso também que seja natural. Quem Legal. sabe... Se um dia Não há uma entenderem- imposição sobre. Não, Legal, por isso é nada. ótimo. Pelo contrário. Uhum. Nenhum direcionamento, porque a gente pode se arrepender depois. De repente, né? Mas quem Vai, sabe, fala que vai. 20 e poucos anos depois de exercer uma outra profissão, ele não decide mudar para pizza. Que Eu já vi isso seja- acontecer. Que seja uma decisão dele, eu ficaria muito feliz, porque um dia a gente vai querer parar, né? Uhum. E aí vai ter que continuar, né? A pizza na roça tem que continuar. Muito Os Bandiara certeza. também, que está começando agora, mas está indo muito bem. Que legal, vamos falar disso. E Gina, eu acho que uma coisa que a gente precisa falar, se por acaso você aí não tá na nossa região e não sabe o quanto a pizza na roça é famosa e conhecida, que eu, por exemplo, quando eu ouvi falar da pizza na roça, a referência ganhou como melhor pizza do Brasil. Sim. Me conta um pouquinho de em que momento vocês estavam e como é que foi essa premiação. Pois é, nós abrimos em 2003. Até 2008, a gente foi crescendo, de pouquinho. Final de semana começou a ter espera, a gente só trabalhávamos fim de semana. Tá. Eu trabalhava aqui como dentista, de segunda a sexta. Sexta-feira pegava meu filho pequeno, ele hoje está com 25. Pegava ele pequeno, enfiava dentro do carro, ia lá e ficava montando pizza o fim de semana inteiro. Eu punha literalmente a mão na massa. Literalmente. Literalmente. A gente ficava lá trabalhando mesmo, né? Tá. E aí, mas sempre sucesso, sabe? Caconde, uma cidade turística também, né? Não tão famosa quanto Poços, mas turística. E aí falaram pra gente desse concurso, a melhor pizza do Brasil. Aonde e a que era? gente convencido de que a nossa pizza era realmente muito boa. Uhum. Foi um concurso nacional, onde tinha algumas etapas no interior, Nordeste, Norte. E aí, os finalistas foram 33 finalistas numa feira de São Paulo, que é muito famosa, que é a FISPAL. Feira Tá. de alimentação. É a maior feira que tem de alimentação fora do lar. Inclusive é agora, mês que vem. Em junho. Uhum. Seria a final na FISPAL, 2008. Nós entramos nesse concurso, nas 2 primeiras etapas ficamos em primeiro lugar, fomos para a final na FISPAL,
Imagina a gente no cantinho do Caconde, lá, sem experiência nenhuma. Nossa, E mesinha lá, chegamos tal. e ganhamos primeiro lugar. E ganhamos Nossa. uma viagem para Itália, um monte de equipamento, um monte de coisa. Foi assim. Aí nós explodimos, sabe? Aí Incrível. todo mundo queria conhecer a Pizza na Roça. Não, e se alguém não sabe o tamanho que é a FISPAL, você já ouviu falar? Já. É gigantesco, Gigante. é no AMB, né? Nós concorremos ao todo com mais de 300 pizzarias. Pizzarias grandes de São Paulo, do Rio. Consolidadas. E Consolidadas. por que você acha que você ganhou, Gina? Olha, Nossa, essa pizza é boa. Quando nós né, concebemos a ideia de entrar no torneio, com qual pizza nós vamos entrar? O que nós vamos fazer? Eu falei, gente, até a pizza de brócolis é uma criação minha, os ingredientes é uma criação minha. Eu falei assim, olha, a nossa pizza mais elogiada é a de brócolis. Vamos entrar com ela do jeito que ela é. E assim fizemos. E é uma pizza com ingredientes simples. E lá, né, tinha muita gente que colocava prosciutto, não sei das quantas, pinole, As coisas que a gente nem sabe o que é. A gente nem sabia, na época eu não sabia, hoje eu sei. Eu não sei o ainda. que era. E aí a nossa, com ingredientes simples, uma massa muito bem feita, bem fermentada. Uhum. E quem entende mesmo de pizza, de massa, eram italianos que estavam ali no júri, a maioria italianos, eles sabem. Eles primavam, né? Hoje a cultura já mudou bastante. 20 anos para cá já mudou muito. Hoje todo mundo sabe o que é uma boa massa. Uhum. Na época não era assim, não. E a nossa já fazia um pouco de diferença, já fazia diferença. Então acho que foi isso. Foi a experiência do Rony na Itália, com uma composição que deu certo, que até hoje é um sucesso, é a pizza que a gente mais vende. Você vê brócolis. Tem gente que nem gosta de brócolis. E adora pizza. É um vegetal, né? E adora. Ou Adoro seja, a pizza ganhadora foi uma pizza sem firula. Sem firula. Eu, na época da entrevista, fizeram a mesma pergunta que você fez. Eu acho que uma massa muito bem feita e ingredientes simples numa harmonização, numa composição boa. Uma execução perfeita de algo simples. Isso. Que às vezes inventar muita moda Não é um o problema. caminho. E aí o empresário está começando, o empreendedor está ali no comecinho, ele quer ter 10, 15 coisas muito elaboradas, cheia de 9 horas, e isso atrapalha. Às vezes você se prender ao essencial e fazer o essencial muito bem feito, já está na frente de muita gente. Exatamente. Né? E parabéns, aí, então, por se tornar, ganhar o prêmio. Foi uma glória, né? A gente, até hoje, a gente ostenta esse título, que eu acho que tem que ser ostentado mesmo, né? Nossa. E na época aí nós explodimos. Aí de 40 lugares, no segundo ano a gente já estava com 80. E aí quando nós ganhamos, e já tinha dificuldade, fim de semana, feriado, a gente já tinha fila, 2 horas de fila de espera. Quando nós ganhamos o prêmio, nós fomos para 160 lugares lá em Caconde. Tá. 160. Então era um monte de mesa lá já. Muito. Não, legal. aí nós fizemos, nós estendemos. Eu cheguei algumas Nós vezes. estendemos lá para fora, tinha um barracão lá fora. E aí foi, né? Aí chegou uma hora que eu falei, também não quero mais aumentar. A espera vai ter que esperar. 160 lugares eu acho que é um bom número. Claro. Maior do que isso, eu acho muito grande também. É o que a gente tem aqui. Sim. É grande já, né? É grande, então, é um tamanho bom. E aí, o que aconteceu? Aí ficou famoso, principalmente na região, as pessoas saíam daqui para ir comer pizza lá. Aí um empresário daqui, que era dono de um bar aqui, foi lá chamar a gente para vir fazer pizza no bar dele aqui. Uhum. Achamos boa a proposta, ele fez os fornos, viemos. E aí o bar dele começou a ter fila de espera também, por causa da nossa pizza. Da pizza famosa. Isso, daí começamos também a achar que já era hora de a gente ter a nossa aqui na cidade. Aí procuramos um monte de lugar, não achamos nada. Não é fácil, não dava impostos, certo, não, por isso, por aquilo. Aí quando nós desistimos de procurar, sabe aquele negócio, quando desiste de procurar? Passei naquela esquina que eu já tinha ido atrás, o cara ia demolir, que é o Elias Donato, que é dono lá. Ele ia demolir. Lá, né? Tinha uma clínica, depois foi a toda a esquina e fazia um ano que estava fechada. É verdade. Fazia um ano que estava fechada porque ele ia demolir. Aí eu vi uma placa. Eles tinham acabado de colocar a placa lá. Eu passei ali por acaso, não era meu caminho. Eu falo que tem coisa que é destino, é a mão de Deus, né? Faz parte. Aí na hora eu não conhecia ele, liguei para um amigo que conhecia. Esse amigo ligou para ele e falou assim: o pessoal da Pizza na Roça está querendo alugar lá.
Aí o doutor Elias falou assim, mas será que esse povo vai dar conta de pagar meu aluguel? Aí esse meu amigo, que é o Valdir, muito querido, falou assim, pode alugar, se eles não pagar, eu pago. Tipo assim, eu tô fiando para eles, né? Que legal. E assim foi. Aí abrimos aqui, sempre foi um sucesso. Desde que nós abrimos, eu não perco uma oportunidade de agradecer a essa cidade que já nos prestigiava quando a gente estava em Caconde. E quando nós abrimos aqui, nos acolheram. É um sucesso. Né? É um sucesso. Sempre nos acolheram. Hoje eu atendo muito turista, mas eu falo que quem nos mantém é o Poço Caldense. Né? O turista é o que me dá o bônus ali. O meu bônus, Tá. Mas o que nos mantém durante a semana, a gente está sempre com a casa cheia, é o Poços Caldense. E eu não canso de agradecer essa cidade por nos ter acolhido dessa forma. Legal. E nesse caminho, Wesley, nós tivemos pizza na roça, sushi na roça, em dado momento, La Rosita também. E teve o Sbandiari. Ainda Como tem. é que... E tem, né? E temos ainda o Sbandiari. Como é que foi todo esse processo? Porque eu lembro de frequentar o sushi na roça, inclusive era um espetáculo. Eu já fiz uma pergunta dessa pra você em mentoria, você já me contou o porquê, mas assim, cara, era uma delícia o sushi na roça também. Lindo, né? E maravilhoso, lindo, né? maravilhoso. Realmente. Mas como é que foi? Porque aí nós tivemos algumas outras áreas, digamos. Quando nós viemos, porque esse empresário chamou a gente para fazer a pizza no restaurante dele, lá tinha sushi. E nós observamos que era o único sushi que tinha em Poços de Caldas. Isso foi em 2009. Né? Aí nós percebemos que tinha gente que ia lá para comer sushi e pizza. Comia pizza, depois sushi, comia sushi. Depois, era mais comum, comia sushi, depois comia pizza. É mesmo. E aí a gente falou, não tem sushi na cidade, vamos abrir um sushi, vamos. Aí fizemos tinha um cantinho lá, nós montamos um sushi bar muito bonitinho, não sei se vocês lembram. Eu lembro. Muito bonitinho. Contratamos sushi man de fora, porque é uma especialidade, até hoje é difícil. Vocês imaginam há 13 anos, 12 anos atrás. Era raro, né? Trouxe de São Paulo para cá e tal. Montamos e começamos a fazer sushi ali na Pizza na Roça mesmo. Foi muito bem, as pessoas começaram a procurar pelo nosso sushi, até que nós achamos que era hora de montar um sushi bar. Montamos o Sushi na Roça. Lindo. Nossa, era um filé lá. Onde muito era ali na Barros Cobra. Barros Cobra. Tá. Do lado da Casa Minerva. Casa Minerva, isso. Legal. Bem do lado ali. E aí, fomos indo. Fomos muito bem, tinha fila de espera, Mas assim, o sushi, eu nunca gostei muito do negócio sushi. Perecível. Porque muito perecível, os ingredientes muito difíceis. O peixe vem do Chile. Até ele chegar aqui, entrega 2 vezes por semana. Então, às vezes, você pede muito, não vende. Às vezes, você pede menos, te falta, você não tem onde comprar. Tá. O pior é o técnico, né? É o sushi man que a gente tinha que trazer de longe, salário alto, muitas vezes não correspondia. Né? Muito específica, difícil. Muitas vezes não correspondia, né? Se trazia a peso de ouro e não virava, ou era muito lento, ou não era tudo aquilo que... Enfim, difícil demais. Mas a gente, a trancos e barrancos, a gente foi fazendo com que o Sushi na Roça fosse um sucesso. Foi um sucesso. Aconteceram 2 coisas em questão de dias, assim. Primeiro, abriu um concorrente que tem mais de 100 unidades e que conseguia, portanto, que tem um centro de distribuição de peixe só deles, que conseguia, portanto, ter um preço melhor. É mais então, é uma concorrência. Eu acho assim, a concorrência é salutar, é saudável. Mas eu não posso negar que interferiu no nosso... Inviabilizar não, mas aí acabou que começou a ficar difícil para a gente. Né? A nossa margem de lucro muito pequena. Então, não estava compensando muito o custo-benefício. Tá. E junto com isso, aconteceu que abriu... tinha uma loja, onde a Sbandiari hoje era uma boutique. E ela ia desmanchar a loja e entregar o ponto, não, era próprio, né? Ela ia alugar. Eu falei, gente, mas a gente não tem espaço para nada na Pizza na Roça.
Isso daqui pra gente é muito estratégico, a gente não pode perder por nada. Do lado. Eu aluguei aquilo lá sem saber o que eu ia fazer. De tanto que eu precisava daquele lugar. Né? Eu pagava o aluguel do escritório em frente, porque na Pizza na Roça não tinha espaço para fazer nenhum escritório. A área dos funcionários, vestiário, tudo. Era tudo muito... Não tinha lugar. Apertado. Falei, não, vamos... Aí nós resolvemos, vamos fazer alguma coisa que componha junto com o sushi. Aí começamos a pesquisar. Mexicano estava meio que na moda na época. Fizemos o La Rosita. Eu adorava. Então, o sushi e o mexicano. Fizemos. Era legal também. Sucesso, tal. Nisso veio a pandemia. E aí a pandemia deu uma quebrada naquela crescente que já estava indo bem. Quando começou a voltar da pandemia, o Rony... Eu já não gostava muito do negócio desde sempre. Aí o Rony falou para mim, Gina, eu já estava querendo parar. O Rony falou para mim, Gina, você me dá mais um ano de... Vamos fazer um teste, que eu quero trazer um sushi man para cá, que eu confio muito nele. Realmente é uma pessoa fantástica, que é o Valmir. Trabalhou com a gente nesse ano. Falou assim, se você não quiser mais, depois disso a gente encerra. Muda. Beleza. Trouxemos. E aí o negócio começou a ficar mais fácil com uma pessoa que a gente confia, uma pessoa muito bacana, tudo. Mas ainda assim eu comecei a ver, e junto com o Rony a gente chegou à conclusão de que realmente, lucrativamente... As margens eram baixas. Era muita dor de cabeça para pouco lucro. Entendi. Tá. Aí falou assim, teve um dia que eu falei para o Rony, vamos fazer o que a gente sabe? Concordo. Vamos fazer. Se faltar um funcionário, você vai lá e monta pizza, eu faço. Se for o caso, a gente está fora da operação há muitos anos já. Mas, assim, pensando, né, no global, eu falei assim, pô, a gente consegue fazer isso, se a gente quiser. A gente no não vai sushi ficar vocês na ficavam mão. refém. Sabe, teve dia, um nosso sushi man falou assim, eu não venho mais a partir de hoje. Como assim? Você não pode? Não, eu já não posso vir mais. Mas a gente vai descontar, senhor... Pode descontar o que você quiser, eu até pago, mas eu não venho mais. Não posso vir, arrumei outro emprego. Mas assim, então era muito complicado. Não, mais do que explicado. É. Saber o que não fazer também é importante. A Pizza na Roça sempre teve muita demanda para rodízio. E nós nunca pudemos fazer com rodízio. Não combinava com a nossa proposta, com o nosso público. Mas assim, não passava uma semana sem alguém ligar. Que dia que tem rodízio? E a gente não queria fazer. Saía totalmente do nosso esquema. Falei, Rony, teve um dia que eu falei para o Rony, não esqueça, Rony, vamos fazer rodízio. Todo mundo pede, a gente não tem, então nós vamos fazer um rodízio. E assim nasceu a Sbanjari. Sbanjari é o seu nome, é uma criação nossa, que é uma mistura de esbanjar, né, da ideia de fartura, de comilança e tal, com mangiare, que é comer. Então, foi uma criação nossa, e está aí a Pizza na Roça, atende todo mundo que quer um rodízio, grupos, tem muita confraternização, aniversário, comemorações lá. E tem gente que quer comer à la carte, tem também. A gente faz também. Mas pergunta que eu te faço, porque eu ainda não fui na Sbanjari, pode até puxar minha orelha, viu, Gina? Mas a mesma pizza do Pizza na Roça é a pizza do Sbanjari ou não? Não, são nós diferentes. Tomamos cuidado de fazer com uma outra pegada que é para um público mais jovem, né? Menos tradicional como é o da Pizza na Roça. Então, a Sbanjari, a gente fez um layout, né? um formato mais jovem, tem um telão mais descolado. É bem bonito a decoração. É bem mais jovial, assim. E para pessoas que comem mais, porque as pessoas, né, de mais idade não comem muito, né? E o pessoal mais jovem come, gosta de ir para comer bastante mesmo. A massa é a mesma. Aliás, é o Rony que faz até hoje. Só o Rony faz a nossa massa. E a massa é a mesma, mas nós tivemos o cuidado de fazer tudo diferente, para que não tivesse mesmo comparação. Assim, né? Então, é uma outra pizzaria, não é uma extensão da Pizza na Roça. É um outro conceito. Não, ela é quadrada. A pizza é quadrada, né? Eu achei isso muito legal. Ela é quadrada, a gente faz de 4 sabores. Para quem quiser, pizza, na mesma pizza, tanto para delivery quanto lá no salão. Quadrado ou retangular, né? E tem alguns sabores que tem lá e não tem na Pizza na Roça, e tem alguns que tem na Pizza na Roça e não tem lá. Então, o cardápio também é diferente. E as pizzas tradicionais, né? Calabresa, mussarela, portuguesa, marguerita, tem
como em qualquer pizzaria. Tem que ter, né? Essas E a não gente pode tem umas faltar. criações agridoces muito bacanas, pizzas doces muito diferentes, muito boas. Eu sou fã, pra fazer um parêntese, eu não consigo ir no Pizza na Roça e pedir uma que não seja a Riba Cardense. Nossa, é muito boa. Eu gosto muito dessas caipiras que vocês têm lá. Você tem a linha caipira, é. a Riba Cardense, e qual que é a terceira? Tem mais uma. É a Riba Cardense, a caipira. Tem mais uma no cardápio que, nossa, Tem eu 4. acho muito bom. Nossa, me fugiu agora. Enfim, é Mas uma legal, delícia. já vou deixar anotado aí já. Tem a caipira, Riba Cardense. Nossa, são todos os nomes caipiras, assim. Nós que criamos. Outback. Outback. Outback é engraçado, porque a gente queria fazer com costelinha Muito e bom. barbecue. Aí me veio na cabeça, né? Falei, nossa, é a costelinha do Outback, né? Aí nós escrevemos AUTIBEQUE. Então, Outback. Porque na roça o Outback é diferente, não tem essa. Ele é diferente. Foi muito bem Outback, sacada. isso E a mesmo. Riba Cardense, ela tem abacaxi, não é? Tem. Lombo com abacaxi, lombo com se eu não me abacaxi. engano. Nossa, é muito boa. Você não tá Para quem entendendo. gosta de agridoce, são boas pedidas. E na Esbandiari tem mais ainda de agridoce. Nossa, é incrível. Tem eu umas adoro boas. essas. Tem de pera com gorgonzola, sabe? Tem umas criações muito boas. Fica a dica, viu, gente? Conselhos gastronômicos no Gestão que Fala. Deus Já começa a dar água na boca, né? Na hora do almoço. ainda mais na hora, na hora do almoço. E Gina, deixa eu te perguntar uma coisa mais específica de negócio, assim. Eu percebo muito cuidado com os detalhes em todos os negócios que você tem que eu já conheci. Do que você não abre mão como empreendedor, assim, você fala, olha, disso aqui você não pode esquecer, porque senão o seu negócio não vai bem. Quais são as coisas que você mais cuida e faz questão de garantir? Na minha área, principalmente, eu cuido muito bem do financeiro. Tá. Né? Eu tenho indicadores de tudo que você imaginar, eu tenho. Eu tenho tudo muito bem organizado, muito bem planilhado. Você muito sabe bem a margem, o analisado, custo de cada produto? Tudo. Então, eu tenho uma pessoa no financeiro que monta toda essa planilha e me passa tudo, e a gente faz análises em grupo, né? Eu tenho um escritório, são 4 pessoas no escritório. Olha só. Ninguém sabe. Então eu falo que quando a pizza chega na mesa, ninguém sabe o que tem por trás. Só no escritório tem 4 pessoas. Uma de RH, uma financeira, uma que faz controle de estoque e eu, que sou a supervisora, né? Digamos assim, a diretora. Claro, que cuida da gestão. Então ali. eu não abro mão. Eu tenho muita mania de controle, né? Isso eu é tenho bom. que ter tudo. Eu tenho que saber exatamente o que está acontecendo, né? Então eu olho por que o nosso lucro foi menor esse mês em relação ao mês passado. Quais números que você mais eu vou olha? analisar, mas por quê? Faturamento, ponto de equilíbrio, Legal. o lucro em si, margem de contribuição, o CMV, que é muito importante para o restaurante, né? O quanto que a gente gastou de insumo para poder... CMV, o custo da mercadoria vendida. Isso, o custo da mercadoria vendida em relação ao faturamento. Então, tudo isso a gente tem algumas referências, né? Para saber por que está acima da referência, por que esse mês está mais baixo do que o mês passado. Então, tudo isso a gente analisa, né? Faz médias anuais, médias em relação aos últimos 3 meses. Eu tenho mania com ficha técnica também. Isso é muito importante, gente. Para quem está ouvindo aqui, que tem restaurante, que tem bar, é muito importante a gente ter as fichas técnicas muito bem elaboradas e atualizar as fichas técnicas, né? Então, a minha pizza, o custo dela é X, hoje é X. À medida que a mussarela aumentou, então, mês que vem já não é. Até um certo ponto, a gente mantém, a gente absorve essa margem. Mas chega uma hora que não dá mesmo. Se a gente não ficar muito atento a esses números, a esses indicadores, a gente pode estar pagando para trabalhar sem perceber. E é uma coisa que quando você percebe, você já está quebrado. Por isso que a gente tem que fazer esses estudos, essas análises. Você tem que ter a tua empresa na tua mão. Você tem que saber exatamente o que está acontecendo. Então, eu não abro mão disso. Isso também é um processo, viu? Não comecei assim, não.
Hoje eu posso dizer que eu tenho. A última coisa que é muito difícil fazer no restaurante, que hoje eu tenho, e ainda estamos trabalhando muito nisso, é controle de estoque. Vocês imaginam a quantidade de itens que tem no restaurante? É complexo. É muito. Vocês imaginam a quantidade de pessoas que mexem nisso? Então, eu tenho um funcionário só com o controle de estoque das duas separadas. Só ele tem a chave dos estoques, só ele tem a chave da câmara fria. Que então, tamanho gente, é muito complicado. Que tamanho que está a operação hoje? Quantos funcionários vocês têm? 50 funcionários. Uau! Ninguém imagina, né? Ninguém imagina. Pizzaria, 50 funcionários. Nossa, é muita gente. Né? Muito, cara. É uma responsabilidade muito grande, né? Não tenho dúvida. Então, sempre que eu vejo esses números, que a gente analisa, que dá uma... Né, às vezes dá uma baqueada, oscilada. Por algum motivo. Eu falo, eu tenho 50 famílias que a gente sustenta. É uma responsabilidade gigantesca. É uma responsabilidade muito grande. Eu sempre penso assim, que a gente tem que ter consciência de que se eu fechar a Pizza na Roça hoje, o dinheiro que eu tenho, o dinheiro que vai entrar ainda, não são meus. Eu tenho o passivo dos funcionários, eu tenho um monte de coisa para pagar. Né? Claro. Então, a gente tem que ter consciência disso, de que o dinheiro da empresa é da empresa. Ele não é meu, para eu trocar de carro, para eu viajar, para eu... Né? A gente tem que fazer isso, a gente faz isso. Hoje a gente faz isso, a gente viaja, a gente vive relativamente bem, né? Isso é muito relativo mesmo, né? Claro. Se for comparar. Mas a gente tem muito cuidado com esse negócio, porque o dinheiro da empresa é o dinheiro da empresa. Para a empresa sobreviver, para a empresa... O Rony sempre fala, a nossa empresa tem que ser rica. Nós não necessariamente. Se puder, beleza. Ótimo. Se não puder, nós vamos viver com muito pouco, mas a minha empresa tem que ser rica. Então, eu sempre tive essa consciência, mesmo antes de fazer... Eu fiz muito curso pelo Sebrae, principalmente. Tá. Fiz gestão estratégica de negócios, né, uma pós-graduação. Mas eu tinha isso em mente mesmo antes de estudar. Né? Eu sempre tive essa consciência. Senso. Esse bom senso. Mesmo quando eu era consultório, eu sempre tive esse bom senso. Nunca fui de ostentar, de gastar mais do que eu tinha. Nunca. É uma coisa minha, né? É um perfil meu. E que te ajudou na condução desse negócio, né? Eu acho isso muito importante para a gente crescer. E é uma maturidade que muitas pessoas não têm, mesmo que talvez tenham 30, 40, 50 anos de empresário, de empresa e tal. Misturar CNPJ e CPF. A gente tem, principalmente no Brasil, a gente vive de fases, né? De crises. Desde que eu me conheço por gente, a gente tem crises uma atrás da outra. Tal. A única certeza é que não tem Poços certeza. de Caldas tem uma sazonalidade, porque vive do turismo. Eu atendo muito turismo. A gente tem que entender essa sazonalidade. Eu falo para os meus funcionários como educativo, né? Para conscientizá-los de que... Porque todos os meus funcionários são comissionados. Então, por exemplo, dezembro nós trabalhamos muito, muito. E eu falava para eles, a gente tem grupos, né? A gente redigia algum texto assim para que eles tivessem consciência de que eles iam ganhar bem sim nesse mês. Eles iam ganhar muito nesse mês. Mas ia ter que trabalhar. Mas que não era para sair gastando tudo que tem. Legal. Eles têm que guardar, porque os meses seguintes a gente tem baixa temporada. Claro. Porque tem gente que fala, pô, tô ganhando bem, vou comprar. Não olha pra isso frente. É uma coisa que me deixa até incomodada. Eu adoro ver meus funcionários bem, sabe? Com carro, comprando apartamento. Vários deles compraram apartamento no mesmo prédio, assim, em construção. Eu fico super feliz. Eu pago os meus funcionários com alegria. Que né? legal. Porque se não fosse por eles... Eu não estaria, a Pizza na Roça não seria o sucesso que é. A gente depende deles, da nossa equipe, para poder ser um sucesso. E essa alegria, o cliente sente na ponta. Você transmite para os seus funcionários e eles transmitem para o cliente. Isso. Poxa, o atendimento é incrível. Sempre muito bem. A gente é sempre muito bem tratado lá. Eu percebo que eles são felizes. Isso aí então, é essencial. É essencial. Isso é uma coisa também que eu fico muito feliz, muito satisfeita quando eu vejo os meus funcionários felizes, os meus... E esse impacto eu acho muito legal quando a gente olha agora em perspectiva. Se você lá atrás
tivesse optado por continuar sendo dentista, e é uma profissão muito legal, muito nobre, você teria ali construído sua vida por outros caminhos. E até lucrativa, diga-se de passagem. E lucrativa, uma boa Também profissão. é uma boa profissão. Só que e esse legado de ter construído uma empresa que hoje é responsável por 50 famílias, uma empresa que impacta a cidade como um todo, e o legado de ter a pizza premiada como melhor pizza do Brasil, só acontece porque você decidiu correr o risco. Exatamente, teve um... Porque tem para as duas pontas, tem risco de dar errado, mas tem muito risco de dar certo. E quando isso acontece é muito gratificante, né, gente? Mesmo quando dá certo, ainda dá errado, que foi a unidade de São Paulo que eu falei. E a gente tem que ter sabedoria para entender o que deu errado, para seguir em frente e até para encerrar quando vê que não está dando errado. Que não está dando certo. A gente tem que ter sabedoria. Não adianta você querer... O famoso dar murro em ponto de faca. Até certo ponto. Porque a gente tem que saber também a hora de fechar. Né? A gente já fez isso. São Paulo foi um exemplo. Caso. Sushi na Roça, a gente teve que mudar de estratégia. E Sushi na Roça também, a gente sempre teve a Pizza na Roça por trás, respaldando, um nome forte, né? Tinha uma estratégia amarrada. Né? E uma coisa que eu acho importante ser considerada é que o que eu vejo no padrão de vocês é que não é desistir nunca. Você até falou isso no começo. Mas a flexibilidade de comportamento não é quando você desiste, é quando você muda o jeito de tentar. Eu sou persistente quando eu sei aonde eu quero chegar. E se eu tento por uma porta e não dá certo, eu vou pela outra. É a velha máxima, né, Wesley? Por que você acha que você vai mudar alguma coisa fazendo do mesmo jeito? Exato. Você não muda o objetivo, mas você muda o caminho. Muda o caminho. Tá interditado esse, dou a volta. Exatamente. Você vai ficar esperando a porta abrir, batendo, até que alguém... Né? Então, muda de caminho, muda estratégia, muda de forma... Cria, estuda. A gente sai muito para... Igual eu estava na Argentina essa semana. A gente foi em trocentos restaurantes. Né? Porque a gente tem... Isso chama benchmarking. É importantíssimo a gente fazer. A gente saber o que está acontecendo em outros. Ter referências de outras casas de sucesso, né? Para a gente poder melhorar sempre. A gente sempre tem o que melhorar. Algo, Wesley, muito importante, que até para entrarmos no tema da Vox aqui também, a questão do estúdio. Você citou Sebrae, mas também esteve como nossa aluna. Acredito que pode ter sido também um diferencial no quesito dessa comunicação que acontece. O que você diz, Gina? Galo, eu me relaciono com pessoas 24 horas por dia. Adoro. E a Vox ajuda muito nesse aspecto. A gente se relaciona o tempo todo. Eu converso com meus funcionários o tempo todo. Eu faço reuniões. Então, eu tenho que ter essa facilidade de falar, de me expressar. Além do que eu sou uma pessoa que sou bem conhecida, eu sou muito requisitada para entrevista, já ocupei cargos em instituições, fui presidente da ABRE, e a vida vai nos levando por aí. E a gente tem que ter consciência de que muitas vezes não está preparado para algumas coisas e tem que ir atrás, não é? Quantas vezes eu falei para você? Falei, me dá uma taquicardia quando eu tenho que fazer uma reunião, quando eu tenho que falar em público. E poucas pessoas imaginavam. E hoje eu já melhorei muito. Hoje eu não tive taquicardia. Tá tudo bem? Não, eu tô ótimo, eu tô me sentindo em casa. É muito legal, Gina. O início do curso, eu me recordo, porque tive o prazer, a honra de ser o facilitador da Gina. Eu lembro que Gina, quando perguntávamos sobre pizza na roça, ela falava várias coisas ao mesmo tempo e a gente não entendia muito o que se tratava. Fazia muita bagunça, né? Hoje, olha como tá legal a história, né? Extremamente organizada e tudo. Então, você realmente vê que há um resultado prático e que, no fim das contas, você reverte até lucro, né? Porque você consegue, por um lado, vender mais, converter mais, não é, Gina? Parece que não, mas cada entrevista, cada podcast, por exemplo. Eu estou fazendo propaganda da minha empresa. Claro. Eu sou a cara da Pizza na Roça. Se eu me exponho, se eu conheço pessoas, eu converso, eu troco ideias assim, eu estou expondo a minha empresa também, eu estou... propagando a minha empresa também. E quem tem medo da exposição, muitas vezes perde a oportunidade. Muitas oportunidades. Não vou eu conheço entrevista. Muita gente que perde a oportunidade porque não se expõe. Então, porque tem medo. Então faz o seguinte,
passa o contato dessas pessoas pro nosso time comercial que a gente vai ajudar elas a resolver esse Olha, problema. Uma é meu marido, ele não perde porque eu ganho, né? E ele não adianta que ele não vai. Ele passa pro lado. Não, ele foge, ele não gosta muito de se relacionar com pessoas. Mas é o que eu falei também. Você não nasce empreendedor. Às vezes a gente tem já uma facilidade, mas você pode... Tem uma aptidão. Tem uma aptidão. Mas você pode, mesmo que não nasça, pode se tornar um. Claro. Porque não, tem tantos recursos para isso. A Vox é um recurso. Né? Tem tanta forma de você ter fome de aprender, acho que é essencial para o empreendedor. Sim. Porque ele nunca vai ter todas as ferramentas. Um dentista, um engenheiro, como é o meu caso, um jornalista, como o Galo, ele passa por um método que prepara ele para ser aquilo. Agora, o empreendedor, cada semana é uma habilidade diferente que ele tem que aprender. Então, estar sempre cultivando em si o hábito de aprender, de se desenvolver, é o que faz com que ele seja bem sucedido ao longo do tempo. Você concorda? Sim, muito. E a gente não aprende só fazendo curso e a gente não aprende só com pessoas. A gente tem que fazer as duas coisas. Juntar. Né? Show de bola. Então, Gina, muito obrigado por estar aqui, por ser essa simpatia, essa pessoa que nos inspira sempre com a sua história de empreendedorismo. E para nós é uma honra ter tido você na Vox como nossa aluna e ter podido conversar aqui por essa 1 hora e alguma coisa. E eu tenho certeza de que quem está em casa aprendeu muito com essas histórias, o seu jeito de ver a vida, de pensar negócios e de conseguir equilibrar uma vida pessoal com uma vida profissional de sucesso. Parabéns, viu? Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Eu adoro estar aqui com vocês. O Galo, a gente conviveu vocês dois, né? Convivemos um ano, que o curso da Vox foi um divisor de águas para mim, digamos assim. Foi muito bom. E é uma honra também estar aqui. Que legal. Uma honra. E sempre que quiserem, estou à disposição. Teremos um prazer edição. Enorme. E como feedback do professor, excelente entrevista, viu, minha querida aluna? Naturalidade, fluência, rotação. Tá Selo Vox de comunicação. Selo Vox de comunicação. Ótima essa, hein, Éder? Obrigada pelo feedback. Valeu, excelente, gente. Valeu, obrigado, turma. Prazer, como sempre, estar aqui. O Gestão que Fala já está em seu 2º episódio. Em breve, um novo capítulo, certo, meu cara? Isso aí, toda sexta-feira, às 11 da manhã, você pode assistir ao nosso episódio do Gestão que Fala, que vai aprender, e você pode aprender mais sobre comunicação e gestão com pessoas interessantes, como é o caso da nossa convidada. Obrigada. Não esqueçam de clicar no sininho, se inscrever no canal e curtir esse vídeo se você sentiu que ele te agregou de alguma forma. Então fica ligado e nós nos vemos na semana que vem em mais um episódio do Gestão que Fala. Até lá!